História de Esther. O silêncio de Deus e a voz de uma rainha. Esther foi uma peça fundamental dentro do plano de livramento que Deus concedeu ao seu povo. Prepare-se para descobrir o que poucos sabem. Neste vídeo, você vai conhecer a verdadeira história de Esther, então, não perca nenhum momento, nenhum instante deste vídeo. Quando o céu parecia calado, uma rainha ousou falar. Entre tronos e decretos. O silêncio de Deus e a voz de uma rainha ecoaram pela história. A história de Esther começa em um tempo de opulência, silêncio e decisões que pareciam apenas humanas, mas que escondiam os movimentos invisíveis de Deus. Ela não buscava o trono. Não havia em sua infância nenhum sinal de realeza. Mas foi chamada para um tempo como este. Décadas antes, Jerusalém havia sido destruída pelos babilônios. Os judeus foram levados ao exílio, longe de sua terra, seu templo e sua identidade. Quando o Império Babilônico caiu, a Pérsia assumiu o controle e muitos judeus permaneceram como estrangeiros naquela terra. Viviam espalhados, esquecidos pelos homens, mas jamais esquecidos por Deus. No terceiro ano de seu reinado, o rei Assuero ofereceu um banquete de 180 dias. Era uma exibição de poder, riqueza e vaidade. No final dessa celebração, já embriagado, o rei ordenou que a rainha Vasti se apresentasse diante dos convidados para ser exibida como símbolo de beleza. Vasti recusou. Seu não foi mais do que uma afronta pessoal, foi um abalo no sistema que sustentava o orgulho dos homens. Por influência de seus conselheiros, Assuero a destituiu. E assim, o trono ficou vazio. Em Susã, entre os exilados, vivia uma jovem órfã chamada Hadassa, conhecida entre os persas como Esther. Criada por seu primo Mardoqueu, ela cresceu em simplicidade e discrição. Quando o rei iniciou a busca por uma nova rainha, as moças mais belas foram levadas ao palácio. Esther foi levada entre elas. Não pediu ornamentos nem favores. Apenas aguardou seu momento e foi escolhida. O rei Assuero a amou mais do que todas as outras mulheres, e assim, Esther se tornou rainha da Pérsia. Enquanto isso, Amã, o segundo homem mais poderoso do império, alimentava ódio por Mardoqueu, que se recusava a se curvar diante dele. Tomado por fúria e vaidade, Amã elaborou um plano para exterminar todo o povo judeu. Com a autoridade do rei, selou um decreto determinando a destruição de todos os judeus em 12 meses. Um povo sem exército seria eliminado pelo maior império da terra. Quando Mardoqueu soube do decreto, rasgou suas vestes em lamento e enviou um recado urgente à rainha. E Esther hesitou. Ir à presença do rei sem ser chamada era punível com a morte. Mas Mardoqueu respondeu com palavras que ecoariam por séculos: quem sabe se não foi para um tempo como este que você chegou ao trono? Esther, então, pediu que todo o povo jejuasse por ela durante 3 dias. E declarou com coragem: irei ao rei. E se perecer, pereci. Esther foi recebida pelo rei. Mas não revelou de imediato seu pedido. Em vez disso, convidou o rei e Amã para um banquete. Ao final daquele jantar, pediu que ambos voltassem no dia seguinte para outro banquete. Amã, convencido de sua posição e glória, voltou para casa e mandou construir uma forca para Mardoqueu. Naquela noite, porém, o rei Assuero perdeu o sono. Mandou que leiam os registros do reino e descobriu que Mardoqueu havia salvado sua vida de uma conspiração anos antes, mas nunca fora recompensado. Incomodado, o rei perguntou a Amã, logo ao amanhecer, o que se deveria fazer ao homem a quem o rei desejava honrar. Pensando que o rei se referia a ele mesmo, Amã sugeriu honras grandiosas. Para sua surpresa, o rei ordenou que ele mesmo homenageasse Mardoqueu publicamente. Na noite seguinte, durante o segundo banquete, Esther se levantou. Com voz firme, revelou que ela mesma pertencia ao povo judeu e que havia um decreto de morte contra seu povo. O meu povo foi condenado à morte, se eu pertenço a esse povo, disse. Assuero se levantou furioso e saiu do salão. Amã, em desespero, lançou-se aos pés de Esther, implorando por sua vida. O rei,
ao retornar, interpretou a atitude como uma tentativa de agressão e ordenou que Amã fosse executado na forca que ele mesmo havia preparado para Mardoqueu. O decreto não pôde ser revogado, mas um novo foi redigido, permitindo que os judeus se defendessem. E assim, o povo foi salvo. Nasceu então a festa de Purim, um dia de lembrança, de livramento e de celebração. Coragem não é ausência de medo. É confiar que Deus age mesmo no silêncio. Assim como Esther, você também pode ser a resposta onde está. Talvez na sua casa, no seu trabalho, na sua cidade. Deus esteja esperando a sua voz para algo grandioso acontecer. Então, ore com sinceridade hoje. Pergunte ao Senhor: por que estou aqui? Para quem posso ser resposta? Porque o silêncio de Deus pode ser o espaço onde a sua voz faz toda a diferença. Você está pronto para ser a voz onde só há silêncio? Se esta história falou com você, escreva nos comentários. Senhor, eu quero ser resposta, mesmo em meio ao silêncio. E também diga: qual parte deste vídeo mais tocou você? Qual momento da história de Esther mais impactou sua fé? Vamos transformar os comentários deste vídeo num memorial de coragem, fé e propósito. Porque talvez este também seja o silêncio de Deus e a voz de uma rainha, a ecoando agora, na sua própria história.